no vestibular que eu fiz, né, da UEA, eu tive uma mudança maior de patamar quando eu conheci o Estratégia, né, convocado para a matrícula. Tá, o que é que isso significa? Eu achei que era até brincadeira comigo, depois de 6 anos, né? E aí eu vi lá quarto colocado. Aí, nossa, foi uma explosão de felicidade. Meu nome é Leonardo, tenho 22 anos, sou natural de Crateús, cidade do interior do Ceará. Escolhi o curso de medicina. O motivo, assim, não tem exatamente alguém que me inspirou, algo que me inspirou. Sempre gostei muito da realidade técnica da coisa. Eu assistia muito TV Cultura quando era criança, então tinha muito Castelo rá tim a intervenção de um cientista, dos cientistas e tudo. Eles falavam muito sobre o corpo humano e isso me interessava demais, né? E aí uma área que tinha essa abordagem técnica também da coisa, e que eu via muita atuação, e também minha avó, porque ela foi enfermeira, era a área da medicina. Então, eu sempre dizia, quando era pequeno, eu quero ser pediatra, eu quero ser pediatra. Mas nunca foi uma realidade assim que eu pensei em concretizar. Era mais ali no mundo das ideias, né? Aí agora eu consegui, né, passar na Universidade Estadual do Amazonas, de medicina, fui quarto colocado geral. Eu me preparo para vestibular de medicina desde 2017. São 6 anos, né, 2017 até 2022. Foram 3 anos, 3 na modalidade presencial, 3 online. E foi uma mudança bem brusca no patamar de uma modalidade para outra. No vestibular que eu fiz, né, da UEA, eu tive uma mudança maior de patamar quando eu conheci o Estratégia. Primeira vez que eu fiz o vestibular da UEA, eu não fazia ainda Estratégia, eu acertei 62 questões. Em 2021 eu contratei o Estratégia UEA e que vinha também junto com o banco de questões, que para mim foi uma das melhores coisas também que aconteceu. Com o Estratégia já contratado, eu saí de 62 para 72 questões. E também aumentei muito meu desempenho na prova de específica, de conhecimentos específicos. Então, que na UEA é Química, Biologia e Português. Isso estudando exatamente com o cursinho e com o banco de questões. Já para o vestibular seguinte, que eu passei, que foi 2022, ingresso em 2023, eu usei principalmente o banco de questões. Conversando com meu pai, nós notamos, né, que o que eu precisava era exatamente fazer uma correção em determinados problemas que eu tinha. E essas correções seriam feitas com questões. E nada melhor do que o banco de questões do Estratégia, porque eu conseguia separar o que eu queria fazer, então eu separava em matérias gerais, depois eu separei especificamente para a banca vestibular que eu queria fazer. E meus erros com os comentários de questões por vídeo, por texto, eu anotava, eu conseguia separar as questões que eu errei em outra pasta de questões. Então eu tinha uma pasta de questões que eu errei, eu tinha uma pasta de questões de uma matéria X de um conteúdo e também da banca. Isso foi de uma ajuda sensacional. E ainda mais na parte final da minha preparação, porque eu viajei de férias e eu tinha um planejamento de questões da banca, da VUNESP, que elabora a prova da UEA, para fazer. E eu fui para o Ceará e eu pensei, não, vou estar de férias, eu tenho esse tempo aqui, dividi o tempo pela quantidade de questões que eu tinha, daria 60 questões por dia, fazendo tanto da pasta de específica quanto da pasta de conhecimentos gerais. Chegando no Ceará, aproveitei minhas férias, consegui estar legal. Eu fiquei ansioso também, porque houve uma redução do número de vagas dos alunos que são fora do Amazonas. Então, de 7 vagas foram para 5. Aí eu pensei, tá, agora eu tenho que intensificar mais ainda. Chegando no Ceará, foi aquela questão de férias. Estudava, mas não conseguia manter aquele rendimento que eu mantenho quando eu tô em casa mesmo. E aí ocorreu algo que eu achei que ia me atrapalhar. Não ia atrapalhar, né? Mas que dificultaria mais as coisas. Que minha mãe, lá no Ceará, a gente foi viajar um dia, ela caiu e quebrou um número. E ela precisou ser operada. E aí nós precisamos ficar mais 10 dias no Ceará, ou seja, mais 10 dias que eu ia estudar para o vestibular, mas sem alto rendimento. E eu cheguei aqui no Amazonas, depois da gente prorrogar tudo, no dia 16 de setembro. Do dia 16 de setembro até o dia da prova da UEA, que eu não lembro bem a data, eu estudei de forma muito intensa só pelo banco de questões. Eu tinha exatamente 95 questões por dia para fazer. Era muito cansativo, mas eu gostava, eu conseguia fazer, porque a dinâmica que lá do banco de questões é muito boa. Consegui separar as questões, me ajudava
eu também conseguia criar pastas. Também isso me ajudou mais ainda, esse nível de organização que o banco de questões me dava. Além de poder acompanhar o meu rendimento, que foi uma atualização nova que fizeram. Que quando fizeram essa atualização nova, eu levantei as mãos pro céu e disse, tá, agora mais um aspecto para melhorar, porque ali eu não sou tão organizado com as coisas físicas, com a anotação e tudo. Então ter ali para mim um gráfico mostrando para mim meu rendimento, ter a quantidade de questões que eu fiz, quantidade de questões que eu acertei, um gráfico mostrando, dia 25 você fez 72 questões, aí no dia 27 você fez 80, dessas 80 você acertou tanto, e o gráfico ia subindo e ia descendo conforme o rendimento, então eram 3 linhas, então era maravilhoso fazer isso. E principalmente o banco de questões, claro, os professores também, a correção de questões que eles faziam, que era uma didática maravilhosa, professor de física, que eu acho que era o Lucas Costa, muito bom também nas resoluções das questões de física, que às vezes eu ficava um pouco perdido, mas quando eu vi a resolução dele era maravilhoso. Então foi principalmente o banco de questões. No dia que eu cheguei na prova da UEA, que a prova deu uma subida de nível em relação ao que eu fazia antigamente, eu acertei 76 questões. Então foi um ano de preparação para aumentar 4 questões. E 4 questões que eu devo ao banco de questões da UEA, porque tinha questões que eu olhava na prova e disse, tá, eu fiz isso no banco de questões da VUNESP, era essa questão da minha pasta de estudos. E aí eu fiz a prova, muito tranquila a prova, muito boa, tava mais difícil, mas eu não senti tanta essa dificuldade como eu achava que sentiria. Mas fiquei receoso, até que saiu o resultado do vestibular, dia 5 de janeiro, eu fiquei sem acreditar, classificado para, né, convocado para a matrícula. Tá, o que é que isso significa? Eu achei que era até brincadeira comigo, depois de 6 anos, né? E aí eu vi lá 4º colocado. Aí, nossa, foi uma explosão de felicidade. Principalmente depois do mês de janeiro que eu tinha passado. Além da minha paixão pelo banco de questões da UEA, eu criei outra paixão também pelo material impresso. Pelos PDFs do Estratégia. Porque a aula, videoaula, são muito boas também. São muito boas, os professores são bons, a didática é maravilhosa. Eles escrevem na TV e tudo, passam. Mas como eu já estava há um bom tempo, né, fazendo cursinho, fazendo curso online, a videoaula já ficava algo mais maçante para mim. Porque eu ficava ansioso, inquieto, queria ler, eu queria algo mais ativo para mim. Eu já não estava assim rendendo tão bem com o estudo passivo. Então, quando eu fui para a leitura dos materiais, dentro dos materiais, eu tenho as questões também separadas, eram 25, 30 questões por material. Era muito bom, porque os textos eram marcados, tinham comentários das questões, comentários muito bons, e isso eu complementava também com um banco de questões. Então, ter aqui o material muito bem escrito, muito bem separado, com abordagem ótima, porque não é só conteúdo, né? Conteúdo você encontra em qualquer lugar, conteúdo não em qualquer lugar, em qualquer lugar, mas o conteúdo bom são em locais específicos. Uma coisa, eu tenho livros aqui em casa, Feltri, Amabs e tudo, são livros muito bons, mas em termos de conteúdo, eles são muito densos, então eles têm muito conteúdo. Quando eu ia para as apostilas, eu tinha especificamente o que eu precisava para acertar minhas questões. E é isso que eu acho extremamente necessário quando se está num processo de vestibular, que é principalmente performance. E performance significa você ter o conhecimento, processar em pouquíssimo tempo e responder uma pergunta. Então, quando eu usava as apostilas, eu tinha esse insight, ela me ajudava, tinha a marcação. Quando eu ia para a aula, principalmente aula de correção dos exercícios, e algumas aulas que tinham na preparatório para o EA eram muito boas, porque batia exatamente em cima das questões que eram mais cobradas. Então, geografia, que aumentou do meu ano para o outro na UEA, foi principalmente história e geografia. Então, quando eu ia para a geografia, quando eu ia para a história, os conteúdos, as partes que os professores mais davam ênfase, eram exatamente no que eu tinha mais problema e no que era mais cobrado. Então, na parte de geografia física, na parte de geografia humana. E era uma questão ou outra que, quando eu assistia às aulas, ou então quando eu li os materiais, que me ajudava. A ideia que o professor dava, a ênfase que ele dava, era uma questão que eu acertava. Um ponto específico do material que eu lia também era uma questão que eu acertava. E também as questões do material que eu ia resolvendo, ia vendo os comentários, também era mais uma questão que eu acertava no vestibular. E isso foi
quando eu evolui 10 questões, que foi da minha primeira vez que eu fiz o vestibular, que eu acertei 62, e para a segunda vez que eu acertei 72. Então essas 10 questões se devem principalmente ao material em PDF do Estratégia. Me ajudou demais. Para estudar online tem problemas, no sentido de você ter muitas coisas ali que podem tirar a sua atenção. Por exemplo, o celular. Eu tenho um problema principalmente com rede social. Então, às vezes eu gosto de olhar lá o Twitter e tal, ver as fofocas que tem. Então, eu pensei, tá, eu tenho que ficar longe disso. Mas se eu ficar longe disso por 3, 4 horas e amanhã eu não conseguir manter o mesmo tempo longe do celular, não vai valer de nada, porque o principal é a constância. Então, o que me ajudou principalmente foi o método do Pomodoro. O que é que eu fazia? Eu definia meus tempos de estudo. Eu não fazia tempos fixos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos. Não, eu fazia da maneira como eu reagia à matéria e da forma que eu estava no dia. Então, tinha dias que eu estava mais complicado, que eu estava mais desconcentrado para ler. Então, eu definia, tá, hoje eu vou ler 15 minutos, contar meu primeiro tempo de Pomodoro e fico 5 minutos no celular. Dava os 5 minutos, largava o celular, 15 minutos de leitura. Ou 15 minutos resolvendo questões. Não adianta, primeiro, paradas bruscas, porque se você parar bruscamente em relação a um hábito, você não vai conseguir manter. Então, parada brusca não dá. Se você ficar se forçando também, fazer de forma antinatural, também não dá. Então, a melhor maneira é você ver como está reagindo no dia, como você está se sentindo também em relação às suas atividades, e também não se culpar por, às vezes, ficar um pouco de tempo no celular, às vezes acessar uma rede social, às vezes ver alguma coisa na Netflix ou em qualquer outra plataforma. E nesse sentido também é necessário resiliência, então você tem que se segurar às vezes também. Em relação ao meu tempo de descanso, o que me salvou, mas em 2022, foi a prática de atividade física. Sair também aos fins de semana, e também assistir séries, vídeos no YouTube. Eu defini exatamente o período para estudar. Então, começava por volta de 8 horas, 8 e meia. Tinha dias que eu estava mais cansado, eu começava às 9. E aí eu defini exatamente o horário que eu tinha que parar para almoçar e o horário que eu finalizava. Dividia meu dia mais ou menos em 2 partes, né? O horário de almoço era a separação entre a parte da manhã e da tarde. Eu parava às 18 horas, 19 às vezes, ia para academia. Voltava para casa e passava o resto do tempo livre. É óbvio que essas horas, assim, direto, davam um cansaço. Mas eu pensava, tá, se eu ficar até muito tarde estudando, é muito pior. Porque eu vou manter tudo muito espalhado, eu não vou ter muito controle do meu tempo. E eu vou acabar me desorganizando. Já tenho problemas com organização. Então, se eu deixar muito espalhado durante o meu dia, aí o meu problema com desorganização vai ser maior ainda, então eu vou me atrapalhar ainda mais. Eu mantinha, sei lá, por dia 7, 8 horas, 10 horas de estudo diário. Eu não acredito que eu precisasse mais do que isso. É uma questão até de rendimento. Para você render bem, você tem que ter um tempo necessário, um tempo específico, um tempo que você aguente, não é o tempo que outra pessoa aguenta, ou o tempo que alguém sugeriu que você tenha. Não, o tempo que você tem que aguentar, um tempo que você suporta, porque todo mundo reage diferente. E estudar não é muito fácil, porque você tem que processar informação, você tem que processar uma grande quantidade de informação em um tempo muito curto, porque preparação para concurso vestibular é isso, é rendimento. Então, se você não tem um tempo certo de estudo, você já está começando mal, né? E não importa se são 2 horas, se são 3 horas, se são 4 horas, se são 20 horas de estudo, não sei nem como isso é possível. Mas se você não consegue entender que você vai reagir no seu tempo, não adianta, não vai dar certo, porque você vai desorganizar as coisas. E ninguém tem que ficar contando com o acaso de, um dia vai dar certo, eu vou acertar meu tempo de estudo e é isso. Não. No mínimo, saber que eu tenho essas limitações, com o tempo, eu tenho essas limitações com a organização, então preciso definir isso. Durante o ensino médio, durante todo o meu período escolar, eu nunca fui um aluno excepcional, sempre fui um aluno muito mediano.
Isso me prejudicou, principalmente no início, porque eu não estava com uma base 100% boa para encarar um vestibular. O meu ensino médio foi bom, o ensino médio do colégio militar dava uma base interessante, mas quando eu cheguei na realidade vestibular, eu me deparei com outro mundo, um sistema de provas mais difícil, uma, uma dinâmica muito mais complexa, muito mais rápida. Então, nesse sentido, eu acabei desenvolvendo ansiedade, determinadas coisas, porque como eu estava com minha base pouco reforçada, eu não tinha muita confiança no que eu estava fazendo. Até o momento que eu reforcei minha base, até o momento também que quando eu tive contato no estratégia também com as partes de física, com as partes de matemática, somente aquela matemática mais bruta do terceiro ano, polinômios, números complexos, que eu não tinha tanta proximidade. Aí tá, eu fiquei mais confiante para fazer minhas provas, porque eu também precisava dessa base, dessa parte que me desse confiança, que me desse também expertise, de olhar uma questão, de olhar uma prova e saber desenrolar aquilo bem. O apoio de família foi muito importante. Do meu pai, da minha mãe, do meu pai e da minha mãe principalmente, porque são as duas pessoas que realmente estavam ali comigo toda hora. Tanto é que meu pai sempre dizia: Leonardo, se um dia alguém te cobrar, pense o seguinte: quem lhe sustenta sou eu, quem lhe dá as suas coisas sou eu, então é a mim que você deve satisfação. E eu não estou lhe cobrando satisfação. Não se sinta pressionado por outras pessoas, porque se eu e sua mãe não estamos lhe pressionando, você não tem que ficar desesperado por isso. E aí meu pai sempre conversava comigo sobre prova, sempre conversava comigo sobre rendimento de prova. Minha mãe sempre estava aqui puxando minha orelha, às vezes: vai estudar, Leonardo. E nem no sentido de reclamação, mas no sentido de motivar e tudo. Tanto é que acho que nesse período todo, as duas pessoas que mais acreditaram em mim do que eu mesmo foram meu pai e minha mãe. Eles acreditaram mais em mim do que eu acreditei em mim mesmo. Então, assim, eles sabiam muito mais da possível capacidade que eu tinha, né, do que eu acreditava nisso. Então, eles foram muito importantes, demais, demais mesmo. Abri o site da VUNESP, tinha lá o que eu realmente não acreditei, que eu estava sendo aprovado naquele exato momento, em medicina, em quarto lugar na UEA. Fiquei sem acreditar, eu pulei, eu gritei, eu falei para minha mãe naquele exato momento, ela estava no telefone resolvendo as coisas da ótica dela com a funcionária, ela disse: o Leonardo passou. E assim, foi uma explosão de felicidade muito grande. Eu liguei pro meu pai até falou assim comigo: tá, você não fez nada mais do que sua obrigação. Mas chegando em casa, ele foi, me abraçou. Nossa, a gente ficou muito feliz nesse dia aí. Assim, pra cair a ficha, foi o dia inteiro. Dividir essa minha felicidade com eles foi maravilhoso. Ver minha mãe contando pra absolutamente todo mundo, depois dizer pra mim: ó, Leonardo, essas coisas a gente também tem que guardar por um tempo. E 5 minutos depois, ela tinha gente que eu nem sabia que era da minha família me parabenizando, foi maravilhoso. Eu tenho uma dica de ouro para dar. Todo dia de manhã você tem que repetir como um mantra: eu tenho que fazer o certo até dar certo. Não adianta repetir o errado todos os anos, que você não vai conseguir. Você não vai conseguir com obra do acaso. Se você for tentar com obra do acaso, vai ser na sorte. É muito mais sofrido. Então faça o certo até dar certo. Se organize. Entenda como você reage. Olhe o seu meio. Se você tem apoio, ótimo. Se você não tem, é mais difícil, mas você consegue. Se organize, converse com pessoas que tenham também os mesmos objetivos que você, que não lhe puxem para baixo. Então, e procure também ambientes bons, que tenham um bom apoio, principalmente no sentido de cursinho, e o estratégia eu recomendo muito, porque o apoio é muito bom. E é isso, repita o certo até dar certo.